Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do Rede Câmara Notícias. A partir de agora, você confere os principais destaques desta quarta-feira com as informações e acontecimentos que movimentaram o Legislativo pelotense. Fica com a gente e confira. A Casa Legislativa foi sede de audiência pública sobre debate dos impactos estruturais na região da Praia do Laranjal. Projeto de lei que reajusta o salário do Magistério Público de Pelotas é aprovado no Legislativo. Legislativo aprova projeto de lei que autoriza o Executivo a firmar convênios, contratos ou parcerias com farmácias e drogarias privadas em hipótese de falta comprovada na rede pública. E ainda, você confere aqui todos os detalhes do esporte e da previsão do tempo. A audiência pública realizada na noite de ontem no plenário da Casa Legislativa debateu os impactos ambientais, urbanísticos e estruturais na região da Praia do Laranjal. A repórter Sabrina Lozada nos traz mais detalhes. O encontro reuniu autoridades, técnicos e representantes da comunidade para discutir preocupações relacionadas ao desenvolvimento da área e aos possíveis reflexos para o meio ambiente e para os moradores. A audiência foi proposta pelo vereador Ivan Duarte e teve como objetivo ampliar o diálogo sobre obras, infraestrutura e preservação ambiental na região. Durante o encontro, o proponente da audiência destacou a importância de abrir espaço para o debate público e ouvir diferentes setores envolvidos na discussão sobre o futuro da Praia do Laranjal. É um tema que, apesar de ser específico, de um loteamento, a partir desse a gente consegue discutir o futuro da cidade toda, né? E é uma área, que, como Pelotas é muito envolvido na água, Pelotas é uma dádiva do São Gonçalo que liga duas das maiores lagoas do país, que é próxima do oceano, então a água aqui, e essa parte próxima da água, ela está sendo ocupada por construções. Então a preocupação de quem mora ali é o que vai acontecer com as árvores, com os animais, com a água quando subir, com a chuva quando vier. Então esse foi o debate, é um debate bastante amplo que aponta para o plano diretor que tipo de construção a gente pode permitir ali, qual é o tamanho, quantos andares. Então essa é a conversa, para onde vai a água, como é que vão fazer permitindo isso, para onde vai o esgoto. A gente vai chamar outra audiência, no mínimo mais uma, e vamos englobar outros empreendimentos, para a gente discutir em conjunto. Como é que a cidade vai crescer para aquele lado? Tem estrada? Tem condições de colocar água para todo mundo? O esgoto vai ter para onde ir? A estação de tratamento vai dar conta? Tudo isso a gente vai vendo a partir de outras audiências. Representando o Executivo Municipal, o secretário de Urbanismo, Otávio Pérez, avaliou o momento de forma positiva e apresentou informações que vêm sendo adotadas pelo município em relação às intervenções realizadas na região. Fundamental, uma audiência iniciada aí para mobilização dos moradores do Laranjal, interessados em conhecer melhor, saber as repercussões, os impactos e as possibilidades criadas a partir de empreendimentos no bairro do Laranjal. Foi um debate inicial bastante ampliado, a gente ficou com o compromisso, inclusive, de fazer outras audiências, porque outros empreendimentos estão se desenvolvendo naquele contexto do bairro do Laranjal, na conexão do bairro do Laranjal com o Barro Duro. É um território em ampla expansão da cidade e é fundamental que a sociedade esteja mobilizada e o Executivo cumprindo o seu dever de regulamentar e regular esse processo. Também participaram da audiência representantes da comunidade. A arquiteta Letícia Souza, representante de um grupo de moradores do Laranjal, falou sobre as preocupações da população e a necessidade de se continuar o debate. A gente está satisfeito e feliz que a gente vai ter no mínimo mais uma possibilidade de audiência, Então, eu acho que depois a gente vai conversar mais com as pessoas, mas aqui um pouco que a gente conversou, a gente está feliz de poder colocar as coisas que a gente não viu de certo, E essa fala que a gente fez no começo foi um pouco para fazer uma contextualização maior do que um empreendimento em si, De falar dessas questões ambientais, de vegetação, de água, de áreas esponjas, enfim, Então, sim, a gente está contente.
Durante a sessão desta quarta-feira, o Poder Legislativo aprovou o projeto de lei que autoriza o Executivo a firmar convênios, contratos ou parcerias com farmácias e drogarias privadas, em caso de falta comprovada na rede pública. O proponente da ação, o vereador Cauê Furossolto, falou sobre a iniciativa. Confira. É um projeto de lei baseado especificamente na falta de medicamentos que está ocorrendo aqui na cidade de Pelotas, já faz um ano, e a gente trouxe esse projeto de lei com uma ideia de parceria e convênio com farmácias privadas, para vender o mesmo preço que é o medicamento da farmácia municipal, assim o cidadão vai poder pegar o medicamento de graça. Chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos chamar o Marcelo Burguês para saber todas as informações sobre o clima desta quarta-feira para Pelotas. Marcelo, conta aí pra gente as informações. Olá, Pedro! Vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Hoje, quarta-feira, 11 de março, o clima chuvoso continuou. O amanhecer foi novamente com precipitações. No decorrer do dia, aconteceu uma diminuição da nebulosidade. À tarde, nuvens dispersas. Já ao entardecer, as nuvens tornaram a aumentar, passando para período nublado, com possibilidade de chuva para o início desta noite. A sensação térmica gira em torno dos 22 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 82% a 94%. A mínima registrada foi de 19 graus e a máxima pode chegar aos 24 graus centígrados. Para amanhã, quinta-feira, o dia vai começar nublado. No fim da manhã, próximo ao meio-dia, a nebulosidade aumenta e há previsão de 80% de chuva para o período. Na parte da tarde, à noite e até mesmo na madrugada de sexta-feira, o tempo fechado e as precipitações devem continuar. A sensação térmica vai ser de 22 graus. O vento sopra da direção sul-sudeste a 11 km por hora. A mínima vai ser de 19 graus e a máxima poderá chegar aos 25 graus centígrados. Portanto, Pedro, o clima chuvoso vai continuar, pelo menos até o final desta semana. Retorno contigo, Pedro. E no próximo bloco você confere. Projeto de lei que reajusta o salário dos membros da carreira do Magistério Público de Pelotas é aprovado no Legislativo. E ainda, todos os detalhes do esporte. Não sai daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã. Ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Atenção, atenção! Notícia de última hora. Essa vai para você, motorista de Pel City. Se tu encher os canecos, beber até ficar bebaço e pegar no volante, não significa que tu virou um personagem do filme Velozes e Furiosos. Você virou mesmo foi uma ameaça ambulante, um drift entre a vida e a morte. E o teste do bafômetro não é sobre assopra ou não assopra, e sim sobre entre vai preso ou não vai preso. Aí vai uma dica útil e sem custo. Se tu bebeu, pega um carro de aplicativo ou táxi, chama um amigo ou usa uma vassoura de bruxa para ir voando para casa. Faz qualquer coisa, menos entrar num carro e pegar o volante. Porque da próxima vez que você acordar, no outro dia depois de uma bebedeira, que seja na tua cama, não numa cela ou pior ainda, dentro de uma urna. Disseram que era preciso esperar.
esperar o momento certo, esperar a oportunidade, esperar que o mundo estivesse pronto. Mas o tempo nunca foi neutro. Tem mulheres que falam, tem mulheres que se calam por medo. Tem mulheres que são interrompidas e tem histórias que param no meio do caminho. E tem silêncio que não é escolha. Nem todas tiveram escolha, nem todas tiveram proteção. Muitas foram adultas antes do tempo. Muitas precisaram ser fortes quando ainda eram meninas. A verdade é que não é sobre força obrigatória. É sobre garantir que nenhuma menina precisa aprender o medo antes de aprender a sonhar. Mas houve mulheres que construíram portas. Quando não havia saída, abriram passagem. Quando o caminho era estreito, alargaram. E quando disseram, não é para você, elas ficaram. E ainda constroem. O mês de março não é apenas celebração. É memória, é alerta, é responsabilidade coletiva. É garantir que nenhuma porta esteja fechada, que nenhuma ausência seja naturalizada e que nenhum silêncio seja imposto. Que nenhuma mulher seja interrompida e que nenhuma história se apague. Que cada porta aberta por outras seja atravessada com confiança e dignidade por tantas outras. A Câmara Municipal não apenas observa, amplifica, protege e transforma cada voz. No Legislativo Pelotense, existir é um direito, agir é compromisso todos os dias. Com a coragem, com a presença e com a potência que toda mulher tem. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. Retornamos com o nosso segundo bloco do Câmara Notícias. O Parlamento Pelotense aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que reajusta o salário dos membros da carreira do Magistério Público de Pelotas. Confira os detalhes. Aprovamos o projeto de reposição salarial dos professores, um compromisso do nosso trabalho aqui como parlamentares, dar essa justa reposição. Na verdade, entendemos que ela deveria ser até maior, né? Mas foi o acordado entre a categoria e o Poder Executivo, e nós aqui cumprimos o nosso papel de aprovar por unanimidade esse projeto. Nós esperamos ainda para este ano que haja a finalização das negociações do governo com o SIMP, para que haja finalmente a construção do plano de carreira dos nossos servidores aqui do Poder do município de Pelotas. Muito importante para os servidores que haja a conclusão dessas negociações para que eles tenham finalmente o seu plano de carreira, seu justo plano de carreira. Então, importante a atuação do Poder Legislativo, aprovamos hoje com um acordo, inclusive, oposição, base, todo mundo votando junto, porque é uma pauta justa, e quando a pauta é justa e quando a pauta beneficia a população, neste caso especificamente os professores, claro que nós estaremos aprovando, estaremos votando de forma favorável, sem qualquer tipo de prejuízo em razão das divergências ideológicas. Reforçando que os projetos que nós rejeitamos ontem de contratações emergenciais nada tem a ver com o mérito. Nós somos todos aqui
aqui favoráveis ao projeto Vida Ativa, somos todos favoráveis ou desejamos ter uma educação plena, uma educação com boa infraestrutura, com condições, todos nós queremos isso, somos eleitos para representar a população e nós queremos o bem da nossa população. Acontece que, infelizmente, o Poder Executivo está todo atrapalhado, manda para cá pedido de contratação emergencial de contrato que já está vencendo, às vezes até que já venceu como no ano passado, e nós aqui somos parlamentares, devemos zelar pelo interesse da população e ter responsabilidade com o orçamento. O governo, ano passado, mandou para cá vários projetos pedindo contratação emergencial, autorizamos mais de 3 mil contratos emergenciais, não sabemos nem onde estão essas pessoas, onde elas estão trabalhando, quem foi contratado, quem não foi. Nós pedimos, manda para cá uma planilha com todos os nomes, com todas as lotações desses profissionais, para que nós possamos ter a condição de fiscalizar, né, quem são, se o processo seletivo foi adequado, onde estão trabalhando essas pessoas. Então, a partir daí, se falar em novas contratações. Solicitamos isso. O governo não mandou. Então, em virtude disso, consideramos o projeto inconstitucional, inadequado e rejeitamos nas comissões. Então, hoje nós debatemos muito sobre isso aqui na sessão ordinária. Entendemos que é nosso dever proteger o parlamento, proteger a Casa do Povo, proteger o povo que aqui está representado, né? E continuaremos sempre nesta linha de atuação. Chegou o momento de saber todas as informações e os destaques do esporte. E quem volta para nos atualizar o que acontece durante a semana é o Marcelo Burguês. Certo, Pedro. Agora retornamos para falar de esporte. Na data de ontem, teve brasileiro em campo pela Conmebol Libertadores. Em partida válida pela terceira fase da Pré-Libertadores da América, no Rio de Janeiro, ocorreu o jogo da volta entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil, no estádio Newton Santos. Cabe lembrar que no jogo de ida o resultado foi empate em 1-1. Com a casa quase lotada e apesar do apoio dos torcedores nas arquibancadas, logo aos 7 minutos do primeiro tempo, quem abriu o placar foi o Barcelona, 1-0 com o Celis. Daí em diante só deu o Botafogo, que tentou de diversas formas furar o bloqueio da equipe equatoriana, mas sem obter sucesso. Placar final, 1 Barcelona de Guayaquil, classificado, 0 para o Fogão, que está eliminado da Libertadores de 2026. O Botafogo agora vai disputar a Copa Sul-Americana. E seguimos agora para o Campeonato Brasileiro Série A. O Internacional agora tem foco total no Brasileirão. Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, na data de hoje, às 7 da noite, o Colorado vai até Minas Gerais enfrentar o Galo, na Arena MRV em Belo Horizonte. Atualmente, o Colorado é apenas o 18º colocado na tabela. Agora vamos falar de esporte local. Com 15 atletas representantes, o Grêmio Atlético Farroupilha iniciou a pré-temporada na manhã dessa terça-feira, 10 de março, em preparação para a disputa da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Sob o comando do técnico Bruno Coelho, o primeiro treinamento ocorreu no Complexo JJ. As atividades também vão ser realizadas no campo do SESI. A competição começa no dia 6 de maio e o prazo para a confirmação das equipes foi adiado para o dia 18 de março. A ideia do clube e da comissão técnica é que pelo menos o Fantasma consiga montar um elenco de 23 ou 24 jogadores. Alguns nomes ventilados já são conhecidos aqui da cidade, como o meio uruguaio Agustín Millar, filho de Cláudio Millar, que até o ano passado estava no Chavante. O lateral esquerdo Matheus Rosa, relacionado para 5 partidas do Brasil na última Série D. E o atacante Sorriso, também ex-Brasil, deve se apresentar ainda esta semana para compor a equipe. Ainda sem estádio definido para jogar a Copinha, a direção do Fantasma está em tratativas com o Pelotas para utilizar a Boca do Lobo. E o plano B seria jogar em Rio Grande, no estádio do Rio Grandense ou do São Paulo. Desejamos uma boa sorte ao nosso querido Fantasma nesse recomeço de ano. E hoje encerramos por aqui no Esporte. Pedro, volto contigo. E como última notícia, daqui a pouco acontece no plenário da Casa Legislativa uma audiência pública que vai homenagear os 115 anos de fundação do Clube Brilhante de Pelotas. O ato foi proposto pelo vereador Cristiano Silva. Você pode conferir os detalhes nos canais de comunicação aqui da Rede Câmara de Pelotas e acompanhar ao vivo no YouTube e nas nossas redes sociais.
Bom, o nosso Rede Câmara Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela audiência de todos e até a próxima!